Muito boa noite, bem-vindos hoje de novo ao nosso Evangelho. Vamos libertar as nossas mentes, os nossos pensamentos. Vamos participar todos uns e outros, na mesma sintonia de amor e de paz. É bom ver todos aqueles irmãos que, a esta hora, podem sintonizar connosco, mas também aqueles que estão em maiores dificuldades, as famílias em maiores dificuldades. Vamos então cantar uma canção. Nós somos teus filhos, Senhor, na página 12, quem tiver o nosso livrinho. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Senhor Jesus, pedimos que esta noite, no nosso Evangelho, possam colaborar os nossos protetores, os nossos guias, e estar presentes os nossos familiares queridos que partiram, que já desencarnaram, os nossos amigos, para forma a podermos criar um clima de paz, de serenidade e de harmonia. Seja connosco e nos abençoe o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os itens 3, 4, 5 e 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e testemunhando-lhe que queria pedir-lhe alguma coisa. Ele disse-lhe: Que queres? Disse-lhe ela: Diz a estes meus 2 filhos que se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que haveis de beber o cálice que eu beberei. Mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado, disse-lhes: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus súbitos e que os grandes os tratam com desprezo. Não deverá ser assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou, num dia de sábado, em casa de um dos principais fariseus, para aí tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam observaram-no. Então, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, apresentou-lhes esta parábola e disse-lhes: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali entre os convidados outra pessoa mais considerada do que vós, e que o que vos convidou venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a esse outro, e que então vós não sejais obrigados a contentar-vos com o último lugar. Antes, quando fordes convidados, e de tomar o último lugar, para que quando vier o que vos convidou vos diga: Meu amigo, senta-te mais para cima. E então será um momento de glória na presença daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 a 11. Estas máximas são as consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou nestas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade do coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, aquele que não tiver qualquer pretensão à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja vosso servidor. E ainda nesta: todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levam consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam a outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Eles não conservam senão o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo mostra-nos uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são remetidos para o último lugar na existência seguinte, e se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis então o primeiro lugar na terra, nem tentais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se vós o merecerdes. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do benfeitor Emmanuel. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores,
e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas ou operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na solidão indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. É fácil, realmente, as leituras que nós vimos e fazem parte desse capítulo 7º, que abre agora parênteses para abordarmos a questão da humildade e a questão da simplicidade. É fácil ler o Evangelho, é fácil sabê-lo de cor, é fácil comentá-lo. O difícil é pôr em prática. Essa é que é a grande dificuldade. E não vai adiantar muito a gente saber muita coisa, a gente citar de cor os textos da codificação, porque a fé sem obras é morta, e se nós não enverdarmos o caminho do fazer antes do dizer, então não adianta nada estarmos a debruçarmos sobre o Evangelho. Mas estas leituras de hoje são muito importantes e muito significativas. Ao longo de séculos de história das religiões e também, particularmente, do cristianismo, nós fomos habituados a dar mais importância às classes sociais, quer dizer, essa divisão na sociedade em que se relegavam para o último lugar e até mesmo se não lhe dava qualquer importância o povo humilde, o povo simples, mantido analfabeto ao longo dos séculos. Era fácil pô-los nessa situação, criando todas as condições para que, na sua análise simples, tivessem que rebaixar, tivessem que subjugar, sob pena do castigo de Deus. E não levou-se em conta que, de facto, Deus era o grande protetor dos poderosos, o grande protetor dos orgulhosos, o grande protetor das pessoas que gostavam de escravizar os outros. Aliás, é aí que está referenciado, particularmente durante o feudalismo, que é a consequência, digamos assim, daquilo que se vivia na Roma, numa sociedade romana batida pela corrupção, em que se aplicou isso pela Igreja aos bárbaros, ditos bárbaros que vinham do leste, sem qualquer sentido religioso, sem qualquer sentido moral. Então isso figurou durante séculos. A ideia de que depois havia os privilegiados, os escolhidos, aqueles que eram os representantes de Deus, ou que nos tornamos, por outro próprio, representantes de Deus. E daí até, por exemplo, termos vivido séculos de ignorância religiosa em que os textos do Novo Testamento, os textos da vida de Jesus e das cartas dos apóstolos eram lavrados em latim erudito, que não era, de forma alguma, de acesso às pessoas mais humildes. E por isso é que era o latim erudito e havia um latim popular, aquele em que realmente os textos não estavam escritos. E, portanto, daí até chegar, no final do primeiro milénio, princípios do segundo, a chegar à proibição generalizada pela Igreja, pelos religiosos, melhor dizendo, e a Igreja não proíbe nada, de que fosse do conhecimento popular a história de Jesus, os conselhos de Jesus, os seus ensinamentos. É evidente que isso levou a que se desse mais primazia ao poder material, à posição social, do que propriamente à reforma íntima ou ao poder moral.
que realmente se exterioriza, não por palavras, não por afirmações com o sino à frente a anunciar essa humildade, mas simplesmente pelo trabalho. Quem é, não precisa dizer que é. Quem é humilde, quem é simples, quem respeita os outros, quem respeita a igualdade em espírito de todos que somos perante Deus. Quem respeita isso não precisa dizer que respeita, não precisa de vir a público dizer eu sou bom, eu sou assim. Provavelmente iremos analisar também essa passagem, que é muito importante, do rico e do pobre orando no templo e exteriorizando o rico aquela importância que é dada às pessoas que vão ligar-se ao alto, ligar-se ao mundo espiritual, ligar-se à espiritualidade, apresentando-se de fato e gravata, apresentando-se de vestes enfim, de domingo, e denegrindo a imagem, de facto, daqueles que mais pobres, mais simples, não têm o que vestir, e mesmo assim escolhem o melhor que têm para se apresentarem diante das coisas da terra, mas que possam conduzir às coisas do céu. Então é muito importante esta referência à humildade, à simplicidade e, fundamentalmente, àquilo que nos é importante fazer, que é sermos crianças em espírito, com certeza. Não é propriamente as alusões que o Evangelho faz de sermos como as crianças, em termos, digamos assim, físicos, mas sermos em termos morais, em termos espirituais, porque, na generalidade, as crianças ou os espíritos vestindo corpos de crianças, ainda marcados por essa, digamos assim, essa adaptação à vida corporal, à vida física, não têm maldade em princípio. Há exceções, sempre há regra, mas não têm maldade, não fazem as coisas com maldade. E, fundamentalmente, até quando se arreliam, quando se batem, quando discutem, quando, enfim, se agridem, até no bom sentido, passado pouco tempo estão a pedir desculpas, estão, enfim, a aproximar-se de novo e a brincar outra vez em conjunto. O que não acontece com os adultos, que quando alguma coisa se passa, acabamos por guardar a oportunidade para podermos vingar, ou para podermos, como muitas vezes se diz, acertar o passo a quem não nos agradou. Então é importante estas reflexões, sendo que é sempre fundamental que não seja a teoria, não sejam as referências a isto ou aquilo, mas seja, em realidade, uma reforma íntima, uma reforma moral íntima. Não é ninguém preciso saber que a gente se reforma, é preciso nós mostrarmos que estamos diferentes e que nos reformamos moralmente, espiritualmente, na direção daquilo que o Cristo apontava como sendo necessário fazer. E não esquecer, porque isso é muito importante. Tanta gente bate no peito, tanta gente diz que ama a Cristo, tanta gente diz que segue o Cristo, mas depois, aos outros, faz exatamente o contrário. E Jesus foi claro. Quando fizerdes isto a um desses mais pequeninos, a mim o fareis. Não no sentido exclusivo de que dar um prato de sopa, ou dar uma moeda, ou dar uma roupa qualquer, mas no sentido de fazer o mal. E nós temos que pensar, quando se faz mal, quando se prejudica, quando se persegue, quando se subjuga qualquer dos mais pequeninos, dos mais simples, é também ao Cristo que nós estamos a fazer. São reflexões importantes que, a partir de agora, neste capítulo 7, nós vamos abordar nas próximas reuniões de Evangelho no Lar. Eu, quando li esta passagem, recordei-me de uma outra que Jesus também nos deixou, que foi o dar a outra, quando baterem numa face, para darmos a outra face. E recordo-me também de situações que vão acontecendo cada vez com mais frequência, principalmente na adolescência, portanto, as situações de bullying. E lembro-me também de uma diferença que poderá existir entre nós deixarmos-nos humilhar e humildarmos-nos, portanto, porque vai-se ouvindo muitas das vezes os pais falarem: se te baterem, defende-te e bate também. Portanto, nós não podemos tomar à letra o dar a outra face, não é? Se me baterem, eu vou dar a outra face para me baterem, e outra coisa é não retaliar e procurar a proteção devida. Portanto, porque às vezes as pessoas confundem humilhação, o facto de se humilharem e humildarem-se, que é o não retaliarmos, não fazermos da mesma maneira, não retribuirmos com a mesma moeda. Ainda aqui há o aspecto espiritual e o aspecto material, porque nós às vezes confundimos as coisas todas. Uma coisa é a violência física, outra coisa é a violência moral ou violência espiritual.
E Jesus referia-se exatamente a isso, quer dizer, à parte espiritual, à parte moral. Não se referia, porque é César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Não é possível aceitar uma sociedade que é orientada por regras e que obedece a regras sociais, de convivência social. Não é possível aceitar de ânimo leve que a pessoa vá no meio da rua e alguém se resolva pura e simplesmente porque os olhos não agradam ou porque a pessoa vem mal barbeada ou mal penteada e chegar ao pé do outro e, enfim, agredir fisicamente. Mas isto é regras. Isto são regras que a sociedade civil aplica, nomeadamente o recurso aos tribunais. E estamos aqui a falar dos tribunais como estamos a falar dos médicos. Nós não podemos pensar que se a pessoa tem doença física é exclusivamente para tratar espiritualmente. Porque se é físico, tem o físico que ser tratado. Mas há a parte espiritual que também deve ser tratada. Na questão da justiça é a mesma coisa. Não é possível a gente viver numa sociedade em que, seja quem seja, lhe apeteça agora agredir o outro, bater numa face fisicamente falando, e responder da mesma moeda, ou até pior. São coisas que as pessoas têm por ir assim, não vou ao tribunal porque espiritualmente assim, porque espiritualmente assado. Não. Há regras cívicas que podem ser seguidas, sem daí podemos concluir que Deus vai castigar-nos porque nós recorremos à justiça para estabelecer regras. Outra coisa é a parte espiritual. E quando Jesus falava nessa questão de dar a face, era isso mesmo, quer dizer, era a perturbação espiritual, a perturbação moral, o insulto, a calúnia, a crítica. E aí sim, não deve dar espaço à vingança, mas sim à compreensão e, de alguma maneira, à interpretação dos outros, que às vezes consideram frouxos aqueles que não reagem, aqueles que não caluniam também, aqueles que não discutem, não agridem. E Jesus era para aí que se queria mais referir as nossas reações perante o próximo, na sociedade, na família, reações às vezes, porque nós temos que sempre ter a noção que há violência física e há violência chamada psicológica, vamos trocar isto por miúdos, é verdade, violência espiritual, violência moral. E nessa violência moral é que nós devemos responder oferecendo outra face, isto é, não revidando, não agredindo também, não respondendo da mesma forma e deixando passar o tempo. É considerado às vezes frouxo a pessoa que não reage, mas vai ganhar, porque tarde ou cedo, a verdade veio de cima. E tarde ou cedo a pessoa cai em si, que cometeu injustiça, cai em si e pode até acontecer que peça desculpa. Se não for nesta vida, pode ser na próxima. Mas é aí, fundamentalmente, nesse aspecto moral, porque a violência física, Jesus não se referia a isso, não se referia agora, vai na rua, dá uma chapada e não responde, dá outra, bate aqui outra vez. São coisas da terra, são coisas da matéria. E isso tem formas organizadas, em sociedades organizadas, é forma de se resolver. Mas daí não quer dizer que se a pessoa agride, que a gente responda à agressão. Pode recorrer àquilo que a lei permite que se faça, não é? A pessoa pode até nem recorrer, quer dizer, ficar, calou-se e pronto. Vai ser vista mal pelos outros, se calhar não vai, porque os outros sabem de como uma cidade vive e podem tirar conclusões. Mas, volto a dizer, há sempre recurso a que, legalmente, pelas vias legais, a pessoa possa pedir justiça. Fundamentalmente, estas questões são da parte espiritual e da nossa conduta, do nosso comportamento uns com os outros em sociedade. Vamos agora serenar os nossos espíritos. Daqui a bocadinho podem continuar a conversar sobre esta matéria, tirar algumas ilações, algumas opiniões, até analisar mais profundamente. Sempre com o Evangelho como bandeira, porque muitas vezes a gente confunde e começa a interpretar estas coisas com normas de outras instituições, de outras organizações, às vezes organizações materialistas, e depois condicionamos a nossa análise. Analisemos as questões com o Evangelho, agora interpretado segundo o Espiritismo, na sua verdadeira significação. E podem daqui a pouco mais conversar, dialogar uns com os outros, estabelecer mais harmonia, mais paz. Agora vamos pensar nas outras famílias. Nesta hora, temos algumas famílias em sintonia. Se calhar uma das nossas atitudes sérias seria divulgar as nossas reuniões de Evangelho no lar, por outros lares, não espíritas, não é necessário serem espíritas, mas outros lares cristãos que se
organizassem, que se sintonizassem uns com os outros à mesma hora, teríamos um poder extraordinário de projeção do amor e da paz para tantos lares em desavença, tantos lares em sofrimento, tantas crianças que não encontram ternura, carinho, compreensão, só encontram discussão, desarmonia, desordem no lar. Vamos pedir a Jesus que neste momento possa, através dos seus mensageiros, das suas falanges socorristas, tirar de nós a nossa vontade de amar os outros, de aliviar as suas dores. Tomem de nós os fluidos que nós disponibilizamos para que sigam adiante, visitando esses lares, essas famílias, e possam hoje contribuir um pouco para aliviar a pressão e ajudar a todos estes irmãos. Senhor, ouve a nossa prece e ajuda-nos a ajudar aqueles que precisam. Vamos cantar na página, quem tem o livrinho, na página 25, Tu. É uma canção de reflexão para nós também. E ao fim e ao cabo é um caminho para a reforma íntima. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vis água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Arai, 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 arai. Tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão. Caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vis água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Arai, 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 arai.
Muita paz. Se quiserem continuar com o Evangelho, pois prossigam. Nós ficamos por aqui para nos despedir. Muito boa noite a todos. Até à próxima semana, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe.